Para não chamar o Giovanni de mentiroso, tô continuando com a mesma camiseta, hein, gente? Então, continuando na parte do estômago, ah, então, compreendendo que o estômago do não ruminante, né, tem a característica de digestão química, tá? Então tá. Ah, ah, no caso desse estômago simples, vai ter quatro regiões que a gente denomina de região esofágica, região cárdica, fúndica e pilórica, tá? Só que o que nos interessa aqui é da parte 2 e parte 4, né? Da parte 2, 3 e 4. Porque no caso da região esofágica, não tem capacidade de secreção. Não, por conta disso, por não ter capacidade de secreção, a parte da digestão em si começa na região cárdica, fúndica e pilórica, que é uma região glandular. Então tá, começando. Na região cárdica, tem glândulas cárdicas, né, que secretam o muco e o tampão, né? Então, na região cárdica, tem glândulas cárdicas que secretam muco e tampão. Para que ele tem que secretar muco, Giovanni? Porque sabendo que a característica do estômago é ser ácido, esse estômago tem que proteger, tem que se autoproteger. Por conta disso que ele vai liberar esse muco, que ele vai proporcionar proteção desse epitélio estomacal, que vai proteger dessa ação corrosiva, né? Desse HCl, que é o ácido clorídrico. Também serve, esse muco também serve como um lubrificante, né, desse conteúdo gástrico, porque ele acaba lubrificando esse estômago. Então tá. No caso da região cárdica, eu vou frisar aqui de novo. No caso da região cárdica, secreta muco e tampão. Muco e tampão. Glória a Deus, amém. Ah, aí a partir da região pilórica, tem glândulas pilóricas que secretam muco, tampão e gastrina, né? Na região fúndica, tem glândulas fúndicas que secretarão muco, tampão, pepsinogênio, renina, em caso de animais lactentes, fator intrínseco e histamina. Ou seja, pilórica, o que que você vai pensar? O que que você vai pensar? Vai ser o que produz na região cárdica mais a gastrina, né? No caso da região fúndica, vai ser o que é produzido na região cárdica, ma- mas com a produção de pepsinogênio, fator intrínseco e histamina, tá? No caso da renina, somente para animais lactentes.
Então tá. Aqui a gente não explicou ainda não. Então tá. Como eu já falei, no caso das regiões fúngicas, né, vai ter a produção de muco-tampão, gastrina, no caso, vai ser produzida na glândula pilórica, tá? Então, na glândulas fúngicas vai ser o muco, tampão, histamina, fator intrínseco, pepsinogênio e renina, né? No caso das células fúngicas, vai ter células, perdão, vou falar de novo. No caso das glândulas fúngicas, vai ter células mucosas que vão produzir muco. Nas glândulas fúngicas, vai ter células principais ou pépticas que produzem pepsinogênio e renina. No caso, nas células fúngicas, vai ter células parietais que produzem. Gente, que coisa chata. Fica saindo esses negócios aqui, ó. No caso das células parietais, vão produzir fator intrínseco e ácido clorídrico. E no caso das células enteroendócrinas, secretarão o hormônio histamina, tá? Então, o que que a gente tem que entender agora? No caso da histamina e no caso da gastrina, esses dois componentes não fazem parte da composição do suco gástrico. Por que que eles não fazem? Pelo fato de serem hormônios, né? Por fato de serem hormônios. Sei lá, sei lá o que. Ai, gente, cansado já. Então tá. É o que eu falei para vocês aqui, ó. No caso do estômago, tem função de produzir e secretar o suco gástrico, sendo que no lúmen do estômago ou no lúmen estomacal, né, que ocorre a sua plena ação, né? Ou seja, esse suco gástrico vai estar situado no lúmen do estômago. Aqui, ó, essa parte é em amarelo, laranjado, uma cor mais mostarda, né? Passou aqui. Então, a composição do suco gástrico não inclui hormônios como tanto a gastrina como a histamina. Então, eu vou falar isso de novo para vocês, para que fixe até na minha cabeça mesmo. O que que a gente tem que entender? Que na região cárdica possui glândulas cárdicas que produzem muco e tampão. No caso da região pilórica, vai ter a produção de muco, tampão e gastrina. No caso da região fúngica, vai ter a produção de muco, tampão, histamina, fator intrínseco, pepsinogênio e, e ácido clorídrico, né? Que é o que a gente acabou de ver aqui. Só que nas glândulas fúngicas tem células mucosas que produzem o muco, tem células pépticas que produzem pepsinogênio e renina, tem células parietais que produzem fator intrínseco e ácido clorídrico e tem células enteroendócrinas que vão secretar a histamina, que foi o que eu já falei, né? Então, a composição do suco gástrico é muco, pepsinogênio, renina, fator intrínseco e ácido clorídrico. No caso do pepsinogênio, por estar numa forma enzimática não ativa, ou seja, que está no formato de uma
proenzima, que está no formato de uma enzima não ativa, ah, precisa sofrer o efeito avalanche para ser ativada. No caso, por influência do ácido clorídrico, como estímulo primário, esse ácido clorídrico vai ser estímulo primário para transformação do pepsinogênio em pepsina. Posteriormente, vai deixar de ser função do ácido clorídrico, essa ativação, passando a ser função da pepsina. Ou seja, a pepsina vai transformar os outros pepsinogênios em pepsina. Por isso que é efeito avalanche. Entendeu? Então, eu vou explicar aqui de novo. Ou seja, qual é a função do muco? É proteger o tecido estomacal de lesões por conta do pH ácido do estômago, que o pH ideal é de 2 a 3. Por que de 2 a 3? Porque tem maior eficiência da ação enzimática. No caso do ácido clorídrico, tem a função de ativação do pepsinogênio em pepsina e serve para manter o pH ideal no estômago, a fim com que haja maior eficiência da ação enzimática. Quando esse alimento adentra no estômago, ocorre um expressivo estímulo na secreção do ácido clorídrico para que o pH fica ideal para a ação da pepsina e da renina, né? Ou seja, para a ação da digestão de proteína. No caso do fator intrínseco, ele tem função de absorção da vitamina B12, que esse fator intrínseco ele é produzido e secretado no estômago, porém ele estimula a absorção da vitamina B12 somente no intestino delgado. Então, assim, ele é produzido e secretado no estômago, mas tem a ação efetiva no intestino delgado de absorção da vitamina B12. E da renina, ela é importante para animais lactentes, por conta que esses animais lactentes, como esses animais lactentes, vão ser capazes de digerir a proteína do leite, que é a caseína, a partir da formação do coágulo, né? No caso de animais adultos em que a dieta não é composta por leite, né? No caso desses, no caso do cavalo, que é composto por pasto, né? Ah, deixa de ter função essa renina, né? E aí é por isso que ela é importante para animais lactentes. No caso do pepsinogênio, que é uma proenzima ou enzima nativa que eu expliquei para vocês, né? O que vai acontecer no lúmen estomacal? Então, o que vai acontecer? Esse ácido clorídrico torna-se estímulo inicial para a transformação do pepsinogênio em pepsina. E quando, por estímulo inicial do ácido clorídrico, faz com que haja a transformação do pepsinogênio em pepsina, ah, quando esse pepsinogênio se transforma em pepsina, deixa de ser estímulo inicial para transformação do pepsino em pepsinogênio do ácido clorídrico, passando a ser estímulo agora à pepsina, por conta que a pepsina vai transformar esse pepsinogênio em pepsina. É por isso por isso que é um efeito avalanche. Então aqui, ó,
Vou tentar ler para ficar de forma mais simplificada para vocês, porque para quem nunca viu o conteúdo pode ser confuso mesmo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer esse estímulo inicial para a transformação do pepsinogênio em pepsina, que é que acontece pela ação do ácido clorídrico. Isso vai significar que o ácido clorídrico vai promover a degradação do pepsinogênio, transformando em pepsina, a partir do momento em que no lumen já existe a pepsina, que é, que é essa enzima ativa, deixa de ser função do ácido clorídrico a ativação do pepsinogênio em pepsina, sendo função da pepsina a transformação do pepsinogênio em pepsina. Por isso, efeito avalanche. No caso dessa pepsina, que é a formativa dessa enzima, tem função de degradação da fração proteica do alimento. Então, fatores que estimulam a secreção gástrica é, em primeiro lugar, é a acetilcolina, que é um neurotransmissor, isto é, que tem um estímulo no nervo vago, regulado pela estimulação parasimpática através do nervo vago, ou seja, que independe da vontade do animal. No caso desse estímulo da acetilcolina, vai estimular a secreção das enzimas e do ácido clorídrico. No caso da acetilcolina, tem ação no receptor muscarínico, que age do nervo vago, estimulando o transporte de cloreto no lúmen estomacal, acentuando a formação de ácido clorídrico, né? Ó que, olha que correlação bacana, né? No caso da histamina, tem ação na síntese do ácido clorídrico, que vai fazer com que haja a estimulação da secreção desse ácido clorídrico no lúmen estomacal, por conta de ter receptores nas células fúngicas, né? Fazendo com que haja o contratransporte de sódio e cloro, ocorrendo a reabsorção de sódio e a secreção de cloro, assim formando o HCl. Ah, 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 pode também eh, estimular a reabsorção de sódio e potássio, a fim com que aumente a secreção de cloreto no lumen estomacal, com o intuito de aumentar a acidez ou diminuir o pH, que são a mesma coisa, só escrita de maneira diferente. No caso, também tem a gastrina, que ela, que ela estimula essa secreção gástrica, que vai fazer com que haja um estímulo. Deixa eu falar mais calmo. Pronto. Que vai fazer com que haja esse estímulo. Tá, deixa eu falar de novo. Ah, no caso da gastrina, vai estimular. Jesus. Ai, gente, eu tô cansado. Ah, no caso, o que que vai acontecer com, com a gastrina, né? Vai ocorrer o estímulo da secreção de gastrina vai ocorrer pela entrada de compostos pépticos no estômago. Por conta disso, quando entrar compostos pépticos no estômago, vai se aumentar o estímulo da secreção
a gastrina, que está associado com o aumento da secreção do suco gástrico, né? Ah, com isso, essa gastrina vai agir na secreção do ácido clorídrico através da histamina. Como a gastrina se liga nos receptores das células enteroendócrinas, que são as células que a gente acabou de falar que elas produzem a histamina, o que vai acontecer? A- cu- Quando a gastrina se liga nesses receptores das células endócrinas, vai fazer com que haja a secreção de histamina, que vai fazer com que haja a secreção de ácido clorídrico, né? Também tem esses receptores de gastrina nas células. Também tem receptores de gastrina nas glândulas fúngicas também, que fazem com que mas a gastrina tem receptores nas células fúngicas, fazendo com que produzem. É que ficou confuso isso aqui. Então tá. Fazendo também que tenham receptores nas glândulas fúngicas, nas células parietais, que produz ácido clorídrico. Desse ponto aqui, gente, eu só vou confirmar, né? Mas creio que tá certo. Mas eu só vou conferir. Depois esse finalzinho tá escrito certo. Então tá. Qual que é a função dessa gastrina? Ou seja, a função dessa gastrina é secretar esse ácido clorídrico e pepsinogênio. ah, Vai fazer com que haja a, a estimulação da mobilidade gástrica para que haja a movimentação do estômago. E a questão da mistura desses alimentos com enzimas, né, para aumentar o contato da pepsina com o alimento, com, com esse intuito de, degradação da fração proteica, né, desse alimento, e também tem função de inibir o esvaziamento gástrico, fazendo com que esse alimento permaneça no estômago por um tempo maior, para que essa enzima, que é a pepsina, tenha ação, né, nessa degradação do alimento. No caso do intestino delgado, que a gente vai conversar, né, posteriormente, ah, tem compostos químicos que agem no intestino delgado, que é o suco pancreático, a bile, o suco entérico e também os próprios hormônios do intestino delgado. Ah, desde já, pessoal, eu quero pedir perdão, né, se eu confundi alguma coisa aqui. Se porventura tiver alguns pontos que vocês não compreenderam, que é normal também. Vocês podem ver que teve pontos que eu acabei lendo e é
na minha cabeça meio que não fez muito sentido, né? Só que é somente dessa maneira, você parando para ouvir, você parando para ler, que você aprende o conteúdo, né? Então, assim, se por um acaso vocês ficaram com alguma dúvida, nós conversaremos. Pode ser pelo chat, né? Hum, Pode ser pelos comentários mesmo, do próprio YouTube também. Então, só como uma forma de revisar o que a gente estava conversando. Então, então tá, deixa eu ver, deixa eu ver se eu lembro de tudo que eu falei agora. Então, no caso, na cavidade oral tem a produção da saliva que a gente conversou. No caso da região acinar, né? Dessas glândulas salivares, vai ter a, vai ter a formação dessa saliva primária. E no caso da região de ductos, vai ter a transformação dessa saliva primária. No caso da região de ducto, no caso da região de Erácenos, vai acontecer só o processo de secreção, que é fazer com que esses íons saiam do sistema circulatório ah, para adentrar nas células acinárias em direção para passar para o lumen dos ácidos, né? Que, como a gente conversou, vai ter maior concentração de cloro e bicarbonato, né? Foi, foi isso que a gente conversou na aula passada. Ah, no caso da região da região de ductos, só para eu não confundir vocês, tá, gente? ah, Vai se ter maior secreção de bicarbonato e potássio, né? Vai ter maior secreção de bicarbonato e de cálcio. O que que isso quer dizer? Que vai sair do sistema circulatório, passar pelas células de ductos e... Ai, gente, eu tô me confundindo todinho. Então, deixa eu falar de novo. No caso das regiões de ducto, o que que vai acontecer? Vai ocorrer a transformação dessa saliva primária, que vai acontecer a secreção do bicarbonato e do potássio, que consequentemente vai ter a absorção de sódio e cloreto. Sabe como que eu decorei quando eu fiz essa matéria? É só pensar assim, que o corpo vai absorver sal, que é o cloreto de sódio, ou seja, vai absorver o cloro e o sódio. É só um macete, tá, gente? Então, assim, se e agora, partindo do pressuposto do estômago, o que que a gente tem que entender? Que no estômago tem quatro regiões que são a região esofágica, que não secreta nenhum composto, que ela é classificada como região aglandular. E no caso da região cárdica, fúndica e pilórica, são
regiões glandulares, ou seja, que, que secretam compostos. No caso da região cárdica, vai ter a secreção do muco e tampão. No caso da região fúndica, vai ter muco, tampão, histamina, fator intrínseco, ácido clorídrico, pepsinogênio. E no caso, renina, né? E na questão das células, perdão, no caso das glândulas pilóricas, vai ter secreção de muco, tampão e gastrina. É isso aí, gente. Então, compreendendo que, compreendendo que o estômago possui a capacidade de digestão de proteína, tá? De proteína. Por isso tem essa ativação do pepsinogênio do pepsinogênio em pepsina. Porque se por um acaso essa é a enzima que degrada proteína fosse liberada da forma ativa, poderia acontecer uma auto, autoproteólise, entendeu? Então é por isso que ela precisa que no estômago aconteça a partir do estímulo inicial do ácido clorídrico, a questão da ativação do pepsinogênio em pepsina, a partir do momento que o pepsinogênio se transformou em pepsina, deixa de ser função do ácido clorídrico a ativação do pepsinogênio em pepsina, passando a ser função da pepsina a ativação do pepsinogênio em pepsina. Por isso que é um efeito avalanche. Tá bom? No caso, qual é a função principal da histamina? Produzir mais, é produzir, produzir mais, hum, maior síntese de ácido clorídrico. Deixa eu corrigir. Qual é a função da histamina? É produzir maior síntese de ácido clorídrico, né? No caso da gastrina, tem função de, estimular o pepsinogênio, a ativação do pepsinogênio e estimular o ácido clorídrico. Tem função de motilidade gástrica e também tem a função de fazer com que aquele de é que tava com a palavra pronta. É que tem a função de que esse alimento permaneça um tempo maior no estômago para que, aconteça a ação da pepsina. Deixa eu explicar para vocês aqui. Ah, compreendendo, eu acabei de compreender por que que eu tava assim naquela parte. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ah, no caso da gastrina, no caso da gastrina, que ela, como nós falamos, que ela é produzida nas células, hum, que ela é produzida nas glândulas, hum, glândulas não, que elas são produzidas. Jesus, a palavra some da minha cabeça.
que elas são produzidas nas glândulas pilóricas, né? Por que que ela tem função também? Por que que ela tem receptores nas glândulas fúngicas? Porque foi isso que eu fiquei com dúvida naquele momento. É que no caso das glândulas fúngicas que produzem a histamina também, né? Que é o que a gente viu aqui em cima, que é a questão da gastrina vai estimular essas células enteroendócrinas a produzir mais histamina para produzir mais ácido clorídrico. Só que também essa gastrina vai estimular essas células parietais que estão nas glândulas fúngicas para produção de mais ácido clorídrico. Entendeu? É que quando eu li essa parte, eu meio que eu li com estranheza que eu não tinha compreendido. Mas aqui, parando para pensar, faz todo e total sentido. Então, pessoal, como eu já falei para vocês, e voltou aqui para mim. Já voltou aqui para mim. Se vocês não entenderem o que eu estou explicando, só se acalmem. Pode comentar nos comentários aqui da plataforma. Ou se você faz parte da universidade que eu estou cursando, né? O curso de zootecnia, você vai lá e me manda mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Então, fica com Deus, pessoal. Se porventura vir alguma dúvida, só me mandar mensagem aqui pela plataforma do YouTube, ou se você tiver acesso ao meu número de telefone, você me manda pelo o WhatsApp. Fiquem com Deus e aproveitem é, essa chance de conseguir sair muito bem nessa prova, para que no próximo semestre vocês possam ir para fundamentos da nutrição, compreendendo mais cada etapa da nutrição animal. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.